Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Novamente é um prazer estar aqui com os irmãos para compartilharmos a palavra do Senhor. Nessa série de pregações que têm sido feitas nos cultos pela manhã, nós estamos abordando as dificuldades, né? As dificuldades ou os problemas da vida, né, que nós enfrentamos aí, pelo simples fato de estarmos vivos, pelo simples fato de existirmos em um mundo caído, no qual nós ainda somos sujeitos a determinadas leis, a determinadas imposições que essa existência caída nos obriga a viver e a experimentar. E hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que acontece com muita frequência nos dias de hoje, curiosamente, numa época em que nunca estivemos tão ligados, né? Nunca estivemos tão conectados, tão teoricamente unidos uns aos outros. Uma era em que você pode se conectar com o mundo inteiro, literalmente, ou qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar do mundo, literalmente, a partir de um aparelho que cabe no seu bolso. Curiosamente, essa é uma era que sofre profundamente de fenômenos que a gente vai chamar hoje de solidão e isolamento. Eu preparei um slide, mas eu fui incompetente o suficiente para fazê-lo num formato que os nossos computadores lá de cima pudessem ler, de modo que eu peço perdão aos irmãos. Eu tinha criado para poder facilitar a compreensão, mas eu vacilei. E aí os meninos lá de cima não tem nada a ver com isso, foi falha minha mesmo. Mas a gente vai conseguir conversar mesmo sem a ajuda da tecnologia, sim ou não? Beleza. Bom, vamos pensar brevemente a respeito dos conceitos envolvidos, ou os conceitos que podem nos ajudar a entender o que é exatamente esse negócio de solidão e isolamento. Primeiro, alguns dos conceitos de solidão são, por exemplo, o estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. Isolamento, sensação ou situação de quem vive afastado do mundo ou isolado em meio a um grupo social. Falta de identificação, compreensão e compaixão. Então, solidão muito mais é um sentimento, algo que acontece internamente. Essa impressão de que o indivíduo não pertence a ninguém, a nada, a nenhum meio social. Não confunda solidão com solitude, ok? Solitude é algo, inclusive, bastante benéfico, que é a escolha deliberada, voluntária, de um indivíduo se retirar de um meio mais conturbado, socialmente falando, de um meio mais intenso, de relações interpessoais bastante intensas, para se dedicar por algum tempo ou durante algum período determinado de dias ou de meses, à contemplação, à meditação, à introspecção, que não necessariamente o isola do convívio humano. Solitude é, por exemplo, aquilo que Jesus buscava toda vez que ele se retirava para orar. Nos lembramos das várias passagens em que, nos evangelhos, a gente vê Jesus se isolando temporariamente para buscar a Deus. Ele faz isso, por exemplo, quando vai escolher os seus discípulos. Ele passa a noite em oração e depois escolhe os seus discípulos. Tem algum segredo aí, não é? Ele faz isso antes mesmo, no início do seu ministério, quando ele se retira para o deserto, quando foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, que é aquilo que precipita o início do seu ministério. Ou seja, solitude é algo benéfico. Existe um livro que eu
geralmente recomendo, chamado A Celebração das Disciplinas, ou A Celebração da Disciplina, de um autor chamado Richard Foster. Esse cara escreveu, é um clássico, né? É um clássico sobre espiritualidade. Então ele fala sobre as disciplinas espirituais. Então tem lá jejum, oração, meditação, contemplação, estudo, leitura, adoração, serviço e solitude. Então não confunda solidão com solitude. Enquanto a solidão é um sentimento que se abate sobre o indivíduo, que é vítima desse sentimento, a solitude é uma opção voluntária que tem um determinado propósito, que visa um determinado fim. Como consequência da solidão, nós temos aí um segundo problema, que é o isolamento. O isolamento é a consequência exterior do sentimento interior de solidão. Então, estamos experimentando solidão em nosso interior, na nossa alma, por alguma razão. Nós vamos abordar brevemente alguma dessas razões. E, como resultado desse sentimento, nós experimentamos um comportamento chamado isolamento. Alguns definem isso como isolamento social, enfim. E por isolamento a gente quer dizer comportamento no qual existe voluntariamente ou não uma completa ou quase completa falta de interação entre o indivíduo e o meio e a sociedade. Ou seja, aquele sentimento que te move a se retirar do convívio, que move o indivíduo a se retrair das relações humanas, dos relacionamentos interpessoais, e que obviamente pode causar alguns distúrbios e alguns problemas. Quantos aqui já experimentaram solidão e já optaram pelo isolamento? Levante a mão. Eu já. E o pior, eu fiz uma pós em tradução. E eu tinha uma professora que estava falando, sobre como às vezes o tradutor acha que fez um ótimo trabalho e de fato fez. Aí ele entrega aquele trabalho, um primor de tradução, e o cliente simplesmente não gostou daquele trabalho. Às vezes o cliente não tem o conhecimento técnico, e aí volta o e-mail cheio de críticas e destruindo o seu trabalho. E ela diz assim: olha, você tem que tomar cuidado, porque quando você é criticado violentamente, injustamente, a tendência é que você comece a ficar triste, introspectivo, que você sofra. E a frase dela é maravilhosa, ela fala assim: e cuidado, porque o sofrimento é quentinho. Sofrimento é como um cobertor em uma noite fria. Eu não sei quantos irmãos aqui sabem o que é uma noite fria. Afinal de contas, a gente está em João Pessoa. Mas existe um negócio chamado frio, que é isso que a gente experimenta quando o ar-condicionado cospe ar gelado em nós. O pessoal fala: ai, mas você anda de paletó, tá quente pra caramba. Eu falei: tá quente, até você entrar no templo, porque não sou eu que vou ficar assim, durante o culto. Não é verdade? Quantos dizem amém? Os caras daqui da frente, sobretudo, Sofrimento é quentinho, sofrimento te abraça. Já sentiu isso? Como é bom sofrer? Você está lá sofrendo e de repente você começa com a autopiedade. Tadinho de mim, fui magoado, fui machucado, me esqueceram, me deixaram de lado, não me chamaram para sair como todo mundo foi. Puxa, eu fui injustiçado, estou sendo perseguido no trabalho. Ai, o pastor passou por mim no corredor e não me disse oi. Agora só de marra eu vou ficar em casa esperando uma visitinha. E se ninguém for me visitar, eu também não apareço mais naquela igreja. Sofrimento é quentinho. Ele te abraça. Aquela música, não é o amor de Deus, é profundo. Envolve-nos, abraça-nos, Sofrimento faz isso, tem essa capacidade de fazer com que a gente se sinta tão miserável que a gente começa a pensar que a gente é vítima de tudo e de todos. Cuidado, que o sofrimento é quentinho. O sofrimento pode te
te encorajar a ficar ali naquela posição de vulnerabilidade. E aí esse negócio pode te fazer sentir uma solidão medonha e de repente, você está optando aí pelo isolamento. Muitos de nós talvez digam, não, solidão para mim é um traço do meu caráter. Eu sou assim mesmo. É muito interessante como a psicologia resolveu chamar de traço de caráter coisas que a Bíblia chama de pecado. É um traço de personalidade. Não, a Bíblia não tem essa expressão, irmão. Tem um negócio chamado pecado, e isso a Bíblia define com muita clareza. Então vamos chamar as coisas pelo nome para que a gente possa encontrar a raiz do problema e talvez encontrar uma solução. E por isso eu peço a você que abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, só para te situar na história, você já deve ter lido esse capítulo várias vezes. Gênesis capítulo 3, para começar, é o que vem depois de Gênesis capítulo 1 e 2. Mas isso é importante, porque lembre-se que em Gênesis 1 e 2 estava tudo bem. Gênesis capítulo 3 é o primeiro capítulo do fim de tudo. Estava tudo tranquilo. Deus está feliz pra caramba, e por ele estar feliz, ele ser absolutamente feliz, sempre, 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 Deus está super bem, Deus nunca está em crise. Às vezes a gente acha que quando a gente está em crise, Deus entra também, relaxa, não. Deus está bem pra caramba, Deus está feliz, ele é feliz antes de você pintar por aqui, e vai continuar feliz depois que a gente não tiver mais. Ele estava feliz antes de criar, ele não criou porque estava se sentindo sozinho. Lê o texto do boletim, aliás. Deixa eu fazer uma pergunta, um parêntese aqui. Sinceramente, na presença do Deus Todo-Poderoso, quantos aqui leem as pastorais dos boletins? Até o final, calma, baixa a mão. Eu vou repetir e esclarecer que você não precisa mentir. Beleza? Você não precisa, não tem vergonha. Então, estamos todos na presença do Deus Todo-Poderoso e da Santa Assembleia. Na presença destes, quantos aqui costumam ler a pastoral do boletim todinha, até o final? Levanta a mão. Mais da metade não lê. Aí a Agnese, tadinha da Agnese, ela entra em contato com o nosso pastor e fala assim, você pode escrever a pastoral para o domingo que vem? Posso, minha irmã, claro, mas tem que ficar dentro de 3.500 caracteres. E lá vai você tentar resumir um tema super complexo em 3.500 caracteres. Lá vai o pessoal da comissão de finanças ver se tem grana para imprimir os boletins, que aliás são muito bonitinhos, são muito bem impressos, não é verdade? Tem gente aqui patrocinando o boletim, isso é muito bacana. Tem todos os avisos que você precisa saber ao longo da semana. Tem lá o raio do texto da pastoral. E mais da metade de nós, nem aí. A gente podia parar de escrever. Ou vocês podiam começar a ler, o que vocês acham? Eu acho que seria legal vocês começarem a ler, se você já não leu, obviamente. E é engraçado, porque depois o pessoal fala assim, quando é que vai ser tal coisa? Eu não fui avisado. Leia o boletim. Beleza? Nesse texto que eu tentei escrever, está falando um pouquinho desse negócio, sobre o tema que a gente está falando aqui hoje, né? Então, presta atenção que está tudo bem. Deus está feliz antes de tudo. E perceba, meus irmãos, isso é uma coisa muito interessante. Parecia engraçado, dizer que Gênesis 3 vem depois de Gênesis 1 e 2. Mas se você reparar, lá no começo, no primeiro verso, do primeiro capítulo, do primeiro livro, você vai perceber que Deus, Ele criou os céus e a terra, lá no princípio. E o verbo criou, traduzido no português, no original é criaram, é criou mesmo. A palavra Elohim
expressa uma deidade plural. Não estou dizendo que é a trindade, não se pode chegar a essa conclusão, mas certamente não é. Nós não estamos falando de uma mônada, não estamos falando de um ser único, um ser único. O texto está falando de uma pluralidade. A gente não sabe, pode ser 1, 2 ou 3 milhões de deuses, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que no texto de Gênesis, no primeiro verso, do primeiro livro, do primeiro capítulo, nós vemos uma deidade plural que age no singular. Então, Elohim, o singular seria Elohi, mas não, Elohim, deuses ou espíritos, criou. Não é um erro gramatical. Ao longo das escrituras sagradas, a gente vai perceber que existe sempre essa ideia misteriosa de uma deidade plural que age sempre no singular. E óbvio, o Novo Testamento, a revelação de Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo, vai finalmente nos revelar aquilo que a igreja chamou de o mistério da Trindade. Mas não é interessante que no princípio de tudo, no primeiro verso do primeiro livro do primeiro capítulo, Deus se revele como uma comunidade? Por que isso é importante? Porque o que brota a partir dele, principalmente em seres que foram feitos à sua imagem e semelhança, vão parecer com Deus nesse sentido de comunidade. Deus não é uma comunidade porque precisa ser uma comunidade. Deus é uma comunidade porque Ele é. E a partir daí, Ele cria o universo que reflete a sua glória, a sua natureza, e a coroa da criação é um homem feito à sua imagem e semelhança, que, como você sabe, não somente necessita de viver em comunidade, como alcança a realização máxima do seu ser estando em comunidade com o próprio Deus. Repare que Deus criou todas as coisas, e aí quando estava tudo pronto, botou o homem no jardim, coisa linda, e aí o homem vai, tá interagindo com Deus, interagindo com os animais, e é bonito, porque Deus fala assim, Deus chama geral, manda os animais virem, os caras vêm, se apresentam diante de Adão, ele sai dando nomes, aos animais, e olha que lindo, Deus interagindo com o homem, cuidando da criação. Só que depois, logo depois que Adão dá o nome aos animais, vem o complemento. Mas, para ele, não se achava uma companheira que lhe fosse semelhante. E aí vem o verso seguinte, diz, não é bom que o homem esteja só. Não é legal que o homem esteja só. E não é legal mesmo. Aí, Deus cria a mulher e fica tudo certo. É muito bacana. Eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto um casamento onde as pessoas choram de tristeza. Casamento geralmente é a celebração do propósito de Deus que o homem não esteja só. Na sua forma mais sublime, enfim. Tá tudo certo então. O homem agora tem alguém que lhe seja semelhante, ok? Está em comunhão com Deus, está em comunhão com o seu meio, está tudo certo. E aí vem Gênesis 3. Você conhece a história, a serpente engana a mulher come do fruto, dá ao seu marido, ambos veem que estão nus, ouvem a voz de Deus, se escondem, enfim. E a partir do verso 8 do capítulo 3 de Gênesis, nós lemos o seguinte. Eu estou lendo na versão NVI, e diz assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Presta atenção, meus irmãos, eu vou comentando à medida que a gente vai lendo. Presta atenção que, até agora, homem e mulher andavam nus, na frente de Deus, na frente um do outro, na frente dos animais, e estava tudo certo. Todo mundo estava junto. E pense, devia ser bom demais, viver numa perfeita unidade com tudo ao seu redor. Mas assim que o pecado entra no mundo, a primeira coisa que acontece é isolamento, é a separação. Perceba que eles se relacionavam com Deus, mas agora, depois do pecado, quando ouvem a voz de Deus, se escondem da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E perceba, enquanto o homem está buscando isolamento, Deus está buscando comunhão. Apesar do pecado, o verso continua, mas o Senhor Deus chamou ao homem perguntando,
onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E essa foi a primeira noite em que o homem dormiu no sofá. No capítulo anterior, Adão chama o seu semelhante de, no hebraico, Isha. Ele é Ish, varão, homem, e ela é Isha, mulher. O jogo de palavras no hebraico implica a falta de uma palavra melhor para descrever o que Adão está vendo. Convenhamos, Eva devia ser bonita para caramba, sim ou não? Perfeita. E claro, Adão, eu não acho bonito, mas Adão devia ser bonito também. Quando Adão abre os olhos e, tipo, tem uma cicatriz aqui, né? Não tem, mas enfim. Tirou a costela e ele acorda, estava dormindo e de repente vê aquele presente na frente dele. Lhe faltam palavras. Alguns especialistas dizem que a palavra que ele usa, que é uma criação a partir de agora, é porque ele não consegue realizar o que está na frente dele. Porque ele fala: olha, você não é como os outros animais, você não é como Deus, você é como eu. Só que você é eu, só que eu sinto por você algo que eu não sinto por mais ninguém. Em outras palavras, você é mais ou menos eu, só que melhor. Você é eu melhorado. E é assim que os maridos cristãos se declaram para suas esposas. Amém? Você é eu melhorado. Isha. Grava essa aí. No capítulo 3, irmãos, aquela que era eu melhorado, é a maldita arengueira que o Senhor me deu. Olha aí. Foi a mulher que o Senhor me deu. O homem já tinha se isolado de Deus, já tinha buscado isolamento em relação a Deus. O homem e a mulher tinham fugido e se escondido. Quando foram pegos no ato, o homem fala: ih, deu ruim. E é interessante que Adão tem noção de quem é que ele tinha noção, não sei se ele tinha noção de quem é que ele devia temer mais, Deus ou a mulher. E aí ele, acho que Deus é mais, né, poderoso, eu vou me meter mais em encrenca. Então, assim, foi a mulher. Só que ele pensa: eu vou me meter em encrenca com ela também. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é de vocês dois. Novamente ele está se isolando, não somente do seu Deus, mas agora também do seu semelhante. A ajudadora, a mulher que lhe era idônea, fiel, e não é no sentido de ajudar, né, faz aí o que eu te mandar fazer. Não, é alguém que lhe seja correspondente. Perceba que até aí não há dominação, a mulher não é dominada pelo seu marido. Já pensou que maravilha, que coisa impressionante? E aí o Senhor Deus perguntou à mulher, continue a ler o texto: que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Salta para o verso 16, e a gente lê assim: a mulher, ele, Deus, declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Preste atenção, meu irmão, que o jogo de palavras usado lá no hebraico nesse texto deriva o nome do primeiro homem, Adão, do nome, da palavra usada para terra, Adama. E é um jogo intencional. Basicamente, Adão vem,
Lembre-se que Deus moldou da terra um boneco de barro, e o jogo não é sem intenção. Tanto que em Gênesis 1:27 ou 1:28, Deus fala assim: domine o homem sobre a terra. A palavra domine, na verdade, expressa, muito diferente do português, a ideia do cuidado que um filho tem para com a sua mãe, no hebraico original. E é nisso que se baseia muitas iniciativas aí da ecoteologia, ou teologia ecológica, um negócio assim, que busca pressupostos bíblicos para que a igreja, assim, se engaje no cuidado, na preservação do planeta. Deus está basicamente, então, dizendo, olha, cuide dela, porque é ela que vai te prover o sustento. E é assim. Até então, a terra dá gratuitamente ao homem o seu sustento. O homem está em comunhão com Deus, em comunhão com o seu meio, a terra em comunhão com o seu semelhante. O pecado destrói, primeiro, a comunhão entre Deus e o homem, entre o homem e a sua mulher, o seu semelhante, e agora a terra, Adamá, que antes dava gratuitamente o alimento ao seu, aspas, filho. Eu não gosto dessa expressão, porque a nova era usa muito isso, mas perceba a ideia. O homem foi tirado do ventre da terra pelas mãos do Santo Deus, foi feito alma vivente pelo sopro de Deus, e agora aquela que dava ao homem gratuitamente o seu alimento, há de ser ferida pelo homem que do seu ventre saiu por causa do pecado. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O homem está isolado de Deus, está isolado da sua mulher, que agora sofre dores, que agora será subjugada pelo seu marido, não é propósito original, é consequência do pecado, e eis agora a terra produzindo espinhos e abrolhos. É isso que diz o verso seguinte: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então perceba a escalada de desgraças, maldições e consequências absolutamente catastróficas que o pecado traz quanto aos relacionamentos existentes no princípio. O homem está se isolando de Deus, se isolando do seu semelhante, sendo isolado agora da terra, e finalmente o homem passa a ser isolado da perfeição, da glória, do convívio com Deus. O homem que foi criado para, até onde a gente sabe, não morrer, agora está sendo separado, isolado, disso que a Bíblia chama de árvore da vida. Algo que Deus faz por misericórdia, porque a partir desse momento, Deus e o homem são inimigos. E eu não sei se você já percebeu, Deus é mais poderoso do que a gente. E sendo inimigos dele, nós vamos sempre perder. Você imagina um ser humano, não sei, essa semana você foi à academia? Foi. Essa semana você foi fazer caminhada? Foi, né? Lembra lá na academia ou na caminhada que você fez? Você viu já viu grupos de pessoas, né, correndo assim, né, 120, 130 anos de idade? Não? Na academia de vocês não tem gente dessa idade, não? Qual é o físico de uma pessoa de 150 anos de idade? Já não tem, né? Você imagina agora, gente, com todas as doenças, com todas as enfermidades que a gente sofre e tal, você imagina uma pessoa com 500 anos de idade, com tudo que a gente sofre, sem mudar nada. Uma pessoa com 6.000 anos de idade. A morte é uma bênção.
A morte é um ato de misericórdia, porque se nós vivêssemos para sempre, inimigos de Deus, você imagina como estaria a situação desse planeta? Só nasce, ninguém morre. Já está difícil, com 7 bilhões, você imagina, né? Só uma situação extremamente desgraçada é que pode ter como bênção ou como alívio algo como a morte. O pecado acabou com tudo. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que o apego à solidão e que a tendência ao isolamento não é traço de personalidade seu. Tem nada a ver com a sua personalidade. Porque em sua essência você foi criado para a comunhão. Em sua essência você foi criado para a comunidade. Em sua essência você foi criado para a intimidade intensa, profunda, realizadora, primeiro, com o seu Criador e como consequência disso com o seu semelhante. Já viu como quando você está bem com Deus? Tipo, você passou por um encontro de casais, ou por um encontro de jovens com Cristo, ou por um cursilho, você acabou de se converter, ou você tem uma vida devocional decente, né? Você adora Deus, você conhece Deus, você tem comunhão com Ele, né? Você experimenta Deus. Sabe esses momentos em que Deus te visita, esses momentos que Deus te abraça, essa coisa boa? Quando essas coisas acontecem, o que você sente pelo outro? Já percebeu que quando você está andando bem com Deus, você gosta até de quem não gosta de você? Já percebeu que quando Deus te visita, você não pensa na ofensa que aquela pessoa cometeu contra você? Alguns de nós, ao sermos visitados por Deus, pensamos em ir até lá para restaurar o relacionamento. Sabe o que é isso? Não é instinto humano, não. Isso é o Espírito de Deus trazendo você e eu de volta para os trilhos. É o Espírito de Deus trazendo você e eu para o ponto de onde a gente nunca deveria ter saído, de comunhão, de comunidade, de intimidade, de interdependência. A Santa Bíblia fala, irmãos, que o solitário busca a sua própria ruína. Cheio de crente com problemas, cheio de irmãos aí com dificuldades na vida, coisa de alma. O cara tem tudo para ser feliz, mas a alma dele adora a sofrência. O sofrimento é quentinho. E aí, ao invés de dar, olha só como o sofrimento pode levar ao isolamento, à solidão, como a solidão pode fazer com que o seu mundo seja invertido. Quem ama a solidão, não a solitude, quem ama a solidão e quem opta pelo isolamento, de repente, se vê querendo receber, não dar. No reino, dar é a regra. Receber é um acaso. Porque, afinal de contas, você conheceu aquilo que supre tudo em todos. Você conheceu aquele que é aquele que... Cara, quando você encontra Deus, você fala, eu preciso do quê? No reino, você esquece seus direitos cravados na cruz, juntamente com a cédula de acusação que era contra você, que foi cravada pelo Cristo junto com o seu corpo. Você esquece seus direitos e você quer saber agora quais são os seus deveres. Você encontra prazer em servir a Deus servindo ao outro. Isso não é um traço de personalidade, não. Isso é um abismo. Isso é pecado. Ah, mas você está falando isso porque você nunca experimentou. Quem disse? Esse isolamento, meus irmãos, e aí vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, ele não precisa ser físico, não. Quantos aqui já se sentiram sozinhos no meio de uma multidão? Quantos se sentiram sozinhos sendo casados? E muito bem casados. Quantos se sentiram solitários, tendo pai e mãe em casa,
irmãos, ou filhos e filhas, netos, amigos. Quantos de nós já fomos assaltados pela solidão e fomos atraídos para o isolamento? E existem razões para isso, não estou tentando ser triunfalista aqui, longe disso. A gente está numa realidade caída, mas a gente precisa entender, identificar o problema, entender a sua origem, para finalmente buscar, mas aceitar a solução está pronta. Algumas razões, talvez, para você não, para o indivíduo ser acometido desse sentimento de solidão e buscar o isolamento, podem ser, primeiro, perdas na vida. Você perde. Falei para os pais dos adolescentes aqui, na quinta-feira, falei para os adolescentes, tinha uns pais ali também, eu falei com eles que na vida a gente mais perde do que ganha. Já viu? As cabeças mais pretas ou vermelhas estão fazendo assim. As cabeças cinzas e brancas estão fazendo assim. Isso diz muita coisa. Senhores e senhoritas, as cabeças pretas, vermelhas, azuis, verdes, sei lá, fiquem... nada, feio, né? Fiquem sabendo que esses caras, procurem as cabeças cinzas, brancas ou peladas, e saiba, ali tem conhecimento que você não tem. Ali tem uma sabedoria que você não tem. E se eu fosse você, para fazer menos bobagem na vida, eu ia atrás deles. Tem umas outras cabeças que estão perfeitamente coloridas, mas elas têm uma sabedoria de décadas, né? A gente só não vê na cor. É engraçado como a gente mais perde na vida do que ganha, mas a gente prepara os nossos filhos só para ganhar. A gente não prepara eles para perder, e eles vão perder. Vão. Acho que a primeira perda que meu filho teve foi um coelho. Ele perdeu foi ruim. A gente estava falando numa conferência, olha que coisa mais absurda, a gente estava falando numa conferência missionária no interior de Minas. Chega lá, tem uns meninos vendendo coelho na igreja, para dar oferta para o missionário. Não para a gente, para o missionário da igreja deles. Aí o Sam me viu, vamos comprar, compra o coelho. Aí bota o coelhinho dentro do carro, coelho bonitinho, olho vermelho, aquela coisa toda. Uma semana depois, o cadáver do coelho está embaixo da pia. E o menino na escola. Aí ele chegou assim, olhou. Ele era pequenininho, devia ter 4 anos, 5 anos? Uns 4 anos. Chegou assim, o coelho está lá. Olha, coelho, está dormindo? Eu falei, está dormindo, vem cá, né? Tirei ele de lá e tal, peguei o coelho dormindo, tadinho, botei dentro do saco, amarrei, fiz um buraco, enterrei. E aí ligamos para uma psicóloga, amiga nossa. Escuta, o coelho do moleque morreu. A gente faz o que agora? Marinha de primeira viagem, né? Fala o seguinte para ele. Fala que o coelho foi morar lá no céu, foi isso? E fala para ele escrever uma carta para o coelho. Processar o luto, dizer que foi muito bom, coelho, a longa convivência de uma semana que a gente teve. Manda uma carta para ele. Beleza. Né? Aí peguei o moleque na escola e falei, seguinte, 4 anos. Seguinte, você sabe que o pecado, né, blá, 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 e as coisas morrem, elas acabam, é assim que é, e, enfim, a gente tem que aprender a superar perdas. Ele olhando para minha cara assim, então, o seu coelhinho, ele, né, Jesus resolveu terminar os dias dele aqui na terra. Aí começou a chorar, meu coelho. Aí chorou, aí a Márcia, né, chega, então, Sami, sabe o que a gente podia fazer? E ele chorando, a gente podia escrever uma carta para o seu coelhinho. E coelho sabe ler.
Não, mas um anjo pode ler para ele. Ah, tá. Então vamos escrever. Escreveu a cartinha para o coelho. A gente vai perder, gente. E a gente tem que aprender a perder. A gente vai perder coelho, vai perder emprego, vai perder promoção, vai perder casa, vai perder mãe, vai perder pai, vai perder cônjuge, vai perder filho. E dói. E a vontade que dá é de se isolar. Quando a perda é muito dolorida, a gente tem vontade de se isolar de Deus. A gente começa a se perguntar por que Deus fez isso com a gente. A perda, o luto, a separação, o divórcio, são mazelas que nos atingem e que vão nos tentar, nos oferecer a tentação de sucumbir ao sentimento de solidão e a procurar o isolamento como resposta. Desilusões e decepções profissionais, acadêmicas, amorosas, enfim. É por isso, gente, que acho que toda vez que eu subir aqui, eu acho que eu não consigo, eu vou ter que dar uma beliscadinha nesse negócio, porque o que eu estou vendo de menino sofrer, porque você, pai, você, mãe, está sendo ausente o suficiente ou irresponsável o suficiente na vida do seu filho para deixar ele namorar aos 13, 14, 15, 16 anos de idade. E por quê? Ah, não, meu filho tem capacidade. Ninguém tem capacidade emocional, fisiológica, biológica para encarar relacionamentos como namoro, por exemplo, numa idade que eles estão deixando de ser criança para se tornar jovens. Isso é antinatural, gente. Ah, mas sempre foi assim, o caramba. Não. O que eu estou recebendo de meninos e meninas com problemas emocionais, porque parece que os pais estão pensando em tudo. Uma boa escola, curso disso, curso daquilo, alimentação, roupa, celular, os cambal, tudo o que você quiser. Mas estão sendo deixados ao Deus dará nas questões emocionais da sua vida. Menina aí, ó. Você já viu a devastação que é na vida de um adolescente? 13, 14, 15, 16, até 17 anos mais ou menos. Já viu a devastação que é o rompimento de um namoro? Já passou por uma desilusão amorosa na adolescência? Tem noção do que é um menino ou uma menina ser traído pelo seu namorado, por sua namorada, aos 14 anos de idade, gente? Você tem noção do que é isso? Então, pai, mãe, por favor, eu estou te pedindo, assim, eu nem sei qual é a sua situação, nem sei se seu filho está nessa situação, mas por favor, eu estou te pedindo, não deixa não. Não deixa não, não faz um negócio desse não. Se você fizer, não espere que a igreja dê jeito. É estranho. O pessoal chega às vezes para mim, para os pastores, você tem que cuidar do meu filho isso. A gente tem que cuidar, seu filho passa 3, 4 horas aqui na igreja, passa o resto da semana com você, a gente que tem que dar jeito, você está brincando? Não é possível. Isso aqui não é uma empresa terceirizada, especializada em arrumar as loucuras que acontecem dentro de casa. Isso aqui é igreja. E sim, a gente está aqui para servir. Mas o serviço primário a ser dispensado ao seu filho vem de você, pai. Vem de você, mãe. Não vem da gente, não. Nosso gabinete está aberto. Por favor, venham, pais e filhos. Mas façam sua lição de casa. Costume de casa, vai à praça. Outra coisa que nos leva a sentir solidão e a buscar isolamento é falta de perdão. Mágoa, ressentimento. A gente tem paixão por ser firidento.
gosta de ser feridentinho, né? Ai, não pode falar comigo de qualquer jeito, senão eu já fico todo magoadinho. Ô velho, seguinte, todas as ofensas que você poderia receber na sua vida, elas batem primeiro em Jesus. Deixa Ele levar as ofensas por você, e Ele sabe fazer isso muito bem, vai você viver livre. Porque pense numa coisa que contamina, é o tal do ressentimento, é a mágoa, é a falta de perdão, e isso vai gerar fofoca. Não sei se eu já disse isso aqui, eu falei que em algum momento, eu teria que dizer esse negócio aqui, a Márcia falou assim, não faz isso não, eu falei, não dá. Irmãos, eu não sei se é cultural, e eu estou chegando agora, faz 7 meses que eu cheguei, 8 meses, mas eu tenho a impressão que é comum, aqui, né, em João Pessoa, não sei, de novo, não sei se é cultura, mas é comum as pessoas falarem uma das vidas das outras, expor assim, ó, fulano de tal faz isso, fulano de tal fez isso, fulano de tal ganha isso. Fico pensando, gente, onde é que a gente está? As redes sociais estão se encarnando na mentalidade das pessoas, de modo que elas podem falar o que quiser para quem quiser. Gente, não pode. Não pode. Estou te avisando. Falei para os meninos, estou falando para você. Você não quer me contar o segredo de absolutamente ninguém. Porque se você me contar algum segredo a respeito de alguém, das duas uma, ou eu vou te encorajar a ir lá e confrontar essa pessoa, ou eu mesmo vou contar para essa pessoa que você tem alguma coisa contra ela, e eu vou dizer o que é. Por quê? Porque a Bíblia diz assim. Não pode ter fofoca, não pode ter maledicência. Se você não tem algo bom para falar de alguém, não fale nada. Elogie as pessoas em público, repreenda-as solitariamente, particularmente, pessoalmente. Se o seu irmão pecar contra ti, vai ter entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, leva então contigo 2 ou 3 testemunhas e fala ao teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ainda assim não te ouvir, leva-o à igreja, e se ainda assim não te ouvir, considera-o publicano e pecador. Eis que vos digo, que aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Esse último verso não tem a ver com você sair decretando e profetizando aquilo que você quer para a sua vida, não. Ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu, está falando de disciplina na igreja. Dá uma lida nesse texto, que estão em conexão. Dá uma lida depois. Mateus 18, é isso? Às vezes a gente fala que as pessoas são melindrosas, só que a gente não vê que a nossa língua é grande demais. E que a gente é destemperado, a gente não tem fruto do Espírito. Eu falo a verdade mesmo. Se você falar a verdade sem amor, a sua verdade é estragada. Porque a Bíblia nos diz para a gente falar a verdade em amor, amando ardentemente uns aos outros. O amor tem em consideração aquilo que é do outro, o interesse do outro, não aquilo que é propriamente seu. Se por um lado você e eu precisamos, no nosso relacionamento com Cristo, aprender a ser inofensáveis, ou seja, releva as ofensas, perdoa, 70 vezes 7, ele não estava brincando. E se você não perdoar, pelo que ele disse, o Pai também não vai perdoar as suas ofensas. Cara, isso é muito sério. Larga o ressentimento. Não sabe, não consegue? Vou falar para você daqui a pouco o que você tem que fazer. Outra coisa que nos leva à solidão e ao isolamento é baixa autoestima. Você tem uma imagem deturpada de você. Você acreditou no que seus pais disseram sobre você, no que seus amigos ou inimigos dizem a seu respeito, no que você mesmo diz a seu respeito, mas lembre-se que o que as pessoas dizem a seu respeito, bom ou ruim, é manchado por uma consciência caída. Todo mundo caiu. A única pessoa que sabe realmente quem você é Deus. Ouça então o que Deus tem a dizer a seu respeito, e isso você só consegue em comunhão com Ele, não tem jeito. Vergonha, sentimento de culpa. Eu vou tratar desses no final, mas outro fator que pode causar sentimento de solidão e o isolamento são transtornos de humor.
crises existenciais. Então, transtorno de humor é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum. Não é doença mental, não é um tabu como se põe hoje por aí, principalmente na igreja. É lamentável que a gente resolva, não a gente, mas em muitos círculos evangélicos, transtornos de humor sejam espiritualizados. Crente não tem depressão, crente não entra em crise, crente não tem transtorno bipolar, porque isso é pecado. Não é, irmão, não é. É consequência do pecado. Todo mal é consequência do pecado. Mas experimentar essas coisas ao longo de um período da vida ou ao longo da vida toda pode acontecer. E para muitos casos, a resposta não vai ser oração, não. Vai ser tratamento. Como a gente tem tabu em relação a essas coisas, engraçado, seu estômago dói, você vai no gastro. Aí ele taca remédio em você. Você toma de boa. Comeu sal pra caramba, de repente começa a sentir uma dor de cabeça, vai lá no clínico geral, ele afere sua pressão 20/13. Tem gente assim, a minha é 22/15. Isso aí. Ganhei. Aí, falou, irmão, vai ter que reduzir sal. Não, então vamos tomar remédio. Aí você é um hipertenso. Vamos tomar remédio pro resto da vida. Comeu açúcar demais, não fez exercício físico, ou então, fatores hereditários, enfim, está lá você diabético, vai ter que tomar insulina, aí você toma de boa. É ruim, mas você toma. Em dor de cabeça, toma um analgésico, um negócio assim. Engraçado que a gente toma remédio para tudo e não tem problema. Mas na hora de a gente tratar um transtorno de humor, que muitas vezes é apenas uma disfunção química, não pode, porque... Por que não, gente? É corpo do mesmo jeito. Tabu. Tabu que às vezes causam consequências extremas. Causam divórcios, causam agressões, suicídios, homicídios. Por quê? Porque a gente rotulou que algumas coisas crente pode tratar com médicos, outras não. Não faça isso. Fatores socioeconômicos podem levar a gente ao isolamento. E aí, gente, a comunidade tem que ficar esperta. Às vezes o irmão não está no nosso meio, não busca comunhão conosco, não é porque ele não quer, é porque ele não tem dinheiro para vir à igreja. Mas você não estava na EBD, que absurdo, mas eu só tenho dinheiro para vir no culto da tarde. Não, imagina, EBD, né? Você não ouviu o cara falar? Quero incentivar, gente, a carona. A cultura da carona. Mas eu estava pensando sobre isso essa semana, a gente está estabelecendo uma coisa assim nos jovens e nos adolescentes, a cultura não de pedir carona, mas de oferecer carona. Se nós somos como um exército, a gente tem que cobrir a retaguarda um do outro. Não espera seu irmão pedir carona, não. Pergunta. Vira para o seu irmão do lado, aí, ó, que beleza. Para alguma coisa isso vai prestar. Vira para o seu irmão do lado e pergunta, como é que você vai para casa? Não olha para mim, não. Ouve a resposta dele. Pô. Carona ganha 1 crédito em galardão. Carona e almoço ganha 3. Finalmente, traços de personalidade. Meu traço de personalidade. Só que não. Como eu disse no começo, traço de personalidade de um temperamento controlado pelo Espírito, de um crente habitado pelo Espírito, a solidão não faz parte disso. A tendência ao isolamento não faz parte disso. Como eu disse, Deus te criou para comunidade, para comunhão, para intimidade. O que Deus acha disso?
Em Gênesis 3,18, Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Lide com isso. Salmo 68,6, Deus está dizendo que Deus dá um lar aos solitários, ou numa versão que eu acho mais antiga, mas é mais bacana, faz o solitário habitar em família. É bonito pra caramba esse texto, né? Salmo 113,9, faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Outro dia, qualquer outro dia aí, eu vou ter que conversar com o pastor Tomás antes, de fazer isso. A gente vai falar sobre adoção. Tem um movimento surgido na Ucrânia chamado World Without Orphans, Mundo Sem Órfãos. Um pastor começou essa iniciativa. Ele começou a orar, tinha muitos órfãos na Ucrânia e tal, e Deus falou assim, eu quero que você cuide dos meus filhos, e os meus filhos são os órfãos. Aí, beleza. Começou um grupo de oração entre pastores para poder orar pelos órfãos e criar orfanatos. Coisa linda. E nada, Deus não falava, Deus não se movia, nada, e mas Senhor, por quê? Aí ele falou assim, eu mandei você cuidar dos meus filhos, não construir orfanatos. E foi aí que ele percebeu. E ele começou essa campanha, que está tomando alguns países do mundo. Basicamente, a ideia é a seguinte, toda família cristã tem que adotar um órfão. Simples assim. Mas não cabe no orçamento. Mas e as gravidezes acidentais? Aquela que você não estava esperando, de repente veio aquela bênção. Não estava no orçamento. Deus é pai dos órfãos. Em algum momento eu vou ter que encher a sua paciência com esse negócio, que eu acho uma ideia fantástica. Em João capítulo 17, Jesus fala uma coisa muito bacana. Ele fala assim, Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Em João 17, em João 14, ele fala assim, eu volto para buscar vocês, vou preparar moradas, na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e aí eu vou voltar para buscar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Deus está buscando comunhão, intimidade, relacionamento, desde o sempre, e isso não mudou. O isolamento, a solidão, é a direção oposta. Finalmente em Gálatas 6, isso é muito importante, presta atenção. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Agora presta atenção, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tem épocas na vida em que o fardo fica pesado demais. E a gente vai ter que ajudar o outro a carregar. O que você tem que fazer então, para se livrar desse negócio? Sentimento de solidão e do isolamento. Primeiro, arrume sua casa. Arrume sua alma. Exponha a Jesus, Senhor, eu estou sofrendo disso. Por favor, me ajuda. Arrume a sua casa. E o que é arrumar a casa? É se certificar de que seu coração não tem raiz de amargura, não tem falta de perdão, não tem mágoa, não tem ressentimento. Isso só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. E por mais isolado, triste, solitário que você se sinta, você ainda é dono da sua mente. Você é dono do seu coração. Deus é, mas você tem controle sobre aquilo que entra e sai. Não fosse assim, Jesus não teria dito para a gente guardar o coração. Lute contra um instinto. Seu instinto é ficar solitário, lute contra isso. E por que isso é importante? Porque você vai dizer, mas gente, é assim que eu me sinto, deve ser essa a resposta. Não é. Já viu que quanto mais sedentário você é, mais sedentário você quer ficar? Mais gostoso é ficar sem fazer nada. Eu tive um dia de sedentarismo assim, horroroso, semana passada. Final de semana de EJC, sábado eu viajei para Paulista, voltei 950 quilômetros.
Domingo tinha EJC, fiquei até o final. Segunda-feira eu falei assim, eu não levanto dessa cama. Hoje eu não levanto. E eu fiz exatamente isso. Pense no arrependimento. No final do dia eu estava cansado. Né? Você deita e fica lá, feito uma batata murcha, né, no sofá, na cama. E parece que não adianta. Sedentarismo, assim como o sofrimento e a solidão, são quentinhos, eles te abraçam. Lute contra o instinto. Por favor, irmão, peça ajuda. Peça ajuda. Não tenha vergonha de contar para os outros, para as pessoas em quem você confia, gente que você sabe que te ama, que você tem se sentido triste, que você não tem conseguido dormir, que você tem crise de choro, que você tem vontade de se matar. Crente não tem vontade de se matar, crente tem vontade de ir para o céu. Pois é, conta para o seu irmão, conta para o seu amigo, que você está com vontade de ir para o céu. Que você não tem razão de viver. Pode contar. Porque a gente passa por isso na vida, a maioria de nós experimenta algum tipo desse sentimento ao longo da vida, isso é normal. Eu rejeito em nome de Jesus, rejeite, mas saiba, é normal. Faz a menor diferença, acontece. Peça ajuda, aceite ajuda. Ajuda de amigos, ajuda de pastores, ajuda de profissionais, de psicólogos, de psiquiatras, sim. Submeta-se a tratamento medicamentoso, sim. Faça terapia, sim. Não, mas eu não sou doido. É por isso que terapia é para você. Se eu fosse doido, minha receita seria outra. Enfim, a gente pode conversar depois, inclusive. Persevere. Não abandone tratamento, não abandone discipulado, não abandone a comunhão, não deixe de congregar. Outra coisa que te ajuda pra caramba a lidar com solidão, essa coisa dark, é olhar para baixo. Sabe por que a gente anda insatisfeito pela vida muitas vezes? É porque a gente só está olhando para cima na escada da vida, na escada social, na escada econômica. A gente só está olhando para quem tem mais do que a gente se frustra porque a gente não tem o que o outro tem. Mas se você olhar para baixo, você vai perceber, eu falo com segurança isso, você vai perceber que tem muito mais gente na parte de baixo da escada do que na parte de cima. Olhar para cima, para a parte de cima da escada, nos impede de ser gratos por aquilo que a gente já tem. Conheça Deus. Conheça Deus. Não preciso dizer mais nada em relação a isso. E finalmente, meus irmãos, minha última recomendação para você se livrar da solidão e fugir do isolamento é: sirva. Sirva. Servir é bom. Pense. Fazer o outro se sentir bem é bom. Pense. Servir, às vezes, te faz esquecer daquilo que você está vivendo e sofrendo, mas melhor, servir e ajudar te faz ver que o seu problema talvez não seja tão grande assim. Você não foi criado para a solidão. Você não foi criado para o isolamento. Você não foi criado para dispersão. Você foi criado para comunhão, para comunidade, para intimidade. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez família tua, corpo teu. Como o Senhor prometeu, o Senhor nos deu irmãos e irmãs, pais e mães. Obrigado porque mesmo se nosso pai e nossa mãe nos desampararem, ainda assim o Senhor nos acolherá. Obrigado por fazer da estéril mãe de filhos. Obrigado por fazer o solitário habitar em família. Obrigado por nos fazer parte da tua família. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a fugir da tentação do isolamento. Restaura a alma daqueles que precisam, Senhor. Devolve a alegria da salvação àqueles que a perderam. Vulnerabiliza os corações de cada um de nós para
darmos e recebermos ajuda. Faz-nos, ó Deus, modelos do Teu amor, que a gente possa ter em consideração aquilo que é do outro, não aquilo que é propriamente nosso. Nós agradecemos ao Senhor por essa manhã e pedimos, ajuda-nos, traz-nos de volta. Bendito sejas Tu, em nome de Jesus. Amém.